Olá pessoal, tudo bem? Fernando Polis aqui, continuando com a nossa série de livros legais aí para o estudo musical. Essa série de livros que eu tenho feito aqui, que eu comecei a fazer para os meus alunos, depois eu comecei a disponibilizar aqui no YouTube, tem o intuito de apresentar um pouquinho de certos conteúdos de alguns livros, para que serve, para que tipo de estudo, né? A maioria que eu falo aqui mais voltado para o estudo instrumental, violão, guitarra, né? É, mas é uma forma da gente pensar um pouquinho a nossa biblioteca, o nosso conteúdo, o nosso material, tanto como professor de música, como para os músicos aí que estão se formando, ou mesmo profissionais, né? E pensando nisso, no conteúdo de livros que compõem aí a sua biblioteca musical, de estudo musical, hoje eu trouxe esse livro aqui, demorei bastante para trazer esse livro, mas enfim, eu trouxe Teoria Musical do Bohumil Med. Esse livro aqui, eu vou exagerar aqui. Se esse livro não está na sua biblioteca de livros musicais, a sua biblioteca não é uma biblioteca de música. Tá? Bom, exagerando um pouquinho, mas vamos lá. É um livro, o título já diz, teoria musical, né, teoria da música. Né? Ele é um livro que eu acho imprescindível, eu considero o melhor livro de teoria musical aí em língua portuguesa. Né? Tem o do Oswaldo Lacerda, tem o da Marisa Ramírez, muito bom também. Né? Mas esse aqui eu considero o mais completo para estudo de teoria musical e vou explicar por quê. Tá? Eu tive o prazer de estudar com o Bohumil Med na faculdade, lá na UNB, há bastante tempo atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Né? E nas disciplinas dele a gente utilizava o livro de teoria e mais os livros de solfejo e de ritmo, que eu tenho aqui também, depois eu posso apresentar aqui para vocês. Tá? Esse livro aqui, ele está na sua quinta edição, né? Essa aqui é a edição mais recente, né? Ele tinha uma outra capa aqui verdinha. O primeiro era uma capa laranja lá, um livro bem menor. E aí a gente está nesse volume aqui que ele está bem mais completo. Ele tem absolutamente tudo que a gente precisa de teoria musical. Notas, figuras rítmicas, formação de escalas, intervalos, formação de acordes, inversão de acordes, sinais de repetição, sinais de forma, sinais de dinâmica, de mudança de andamento, tipos de articulação para vários instrumentos, né? Entra um pouquinho no início da parte de harmonia, entra um pouquinho na parte de acústica, entra um pouquinho na parte de instrumentação, né? Então, eu acho que esse livro aqui, ele não só é um livro que resolve muito bem toda a parte de teoria musical, inclusive porque tem muito exercício, né? Então é um livro muito prático, né? Ele tem lá os conteúdos, já dá exercício ali para você praticar, escrever escala, calcular os intervalos, fazer divisão de compasso, tipos de compasso, enfim, tem exercício para tudo, né? Mas eu acho que ele é um livro que ele deixa os conteúdos ali do estudo musical muito preparados. Ele te leva até a porta de entrada no estudo de harmonia, até a porta de entrada no estudo de acústica, de física musical ali, né? Te leva até na porta de entrada de instrumentação, de arranjo, né? Fala entra muito na questão histórica também, né? A história do desenvolvimento da escrita musical, né? Que passa pelo desenvolvimento dos instrumentos, enfim, de toda a prática musical, né? Não é um livro de história da música, mas quando você começa a lidar com a questão da teoria, a gente tem que entender, pô, da onde que veio as notas, da onde que veio esse tipo de escrita, da onde que veio certos termos utilizados ali, né? O porquê de certos termos, né? Então eu acho esse livro aqui, assim, não é caro, sei lá, custa na faixa aí de uns 80, 90 reais mais ou menos. Não só esse livro aqui você tem que ter na sua biblioteca como livro de referência, né? Principalmente para quem é professor de música, né? Enfim. Mas eu recomendo assim, cara, você vai estudar música, pega esse livro aqui, resolve ele, destrincha, faz ele do início ao fim. São 50 capítulos, cerca aqui de 400 páginas, mais ou menos. Glossário, ali, os exercícios, resposta dos exercícios. Ó, tô vendo aqui, ó, instrumentos transpositores, acordes de sétima alterados, inversões, né? Escrita coral, escrita grade orquestral, redução para piano, muita coisa legal, assim, coisa que a gente realmente precisa usar na prática ali, né? Seja na prática de quem lê o repertório para o seu instrumento, quem compõe, quem escreve arranjo, quem faz adaptação, quem dá aula, né? Esse livro aqui resolve tudo, né? O professor Borromil já está aposentado, não dá mais aula lá na UNB, né?
Ele era um professor assim muito, eu considerava ele um professor muito generoso, mas ao mesmo tempo muito exigente, né? Então assim, quem passava na disciplina dele lá é porque realmente sabia, né? Então ele tinha tanto na maneira como o conteúdo está organizado e na prática dele como docente, ele tinha um comprometimento muito grande com a prática musical. Não, você tem que saber ali, você tem que saber o intervalo, você tem que saber a escala, você tem que saber assim de maneira imediata, resolvida, né? Então esse livro aqui ele vai te ajudar muito nisso. Ele tem agora atualmente uma outra edição desse livro aqui, complementar a esse livro, que é um livro só de exercícios, né? Também vale muito a pena, né? Eu acho que para a gente praticar os conteúdos e deixar os conteúdos assim muito imediatos, muito essa coisa do pensamento musical muito reflexo, né? Qual é o quarto grau da escala de si bemol menor harmônica, sei lá, né? Coisas desse tipo assim, né? Que a gente precisa ter esse raciocínio muito pronto para a nossa prática musical, para quem está lendo, para quem está tocando, para quem está produzindo música, quem está fazendo arranjo, certo? Então procura aí todas as lojas, a própria loja lá, a Musimed em Brasília, que é do professor Borromil, Vitali, Freenote, todas as lojas aí de material musical, com certeza você vai achar isso daqui, né? Certo? Então, gente, inclua aí, enriqueça um pouquinho a sua biblioteca musical, o seu conhecimento musical, pega esse livro e destrincha ele, vale a pena. Valeu!